Olá você, tudo bom? Quinta-feira, dia de vídeo novo, sou o Giacomo Diniz, estamos aqui na nossa trilha de análise fundamentalista, no seu canal de finanças mais bacana do Brasil. Bem-vindo ao canal do Trademap. Se você não está inscrito ou inscrita no canal, não deixe de se inscrever, também ligar o sininho para ficar sabendo de tudo que está acontecendo e também não deixe de compartilhar esse conteúdo se você gostar. Nossa missão aqui nessa trilha é sempre trazer uma visão raiz da análise fundamentalista. É usar a ferramenta do Trademap para fazer você pensar com mais clareza como avaliar os indicadores de uma ação, como comparar empresas e, por conseguinte, tomar decisões melhores para os seus investimentos. Todos os conceitos que eu passo aqui estão baseados nos 7 pilares da análise fundamentalista clássica. Foi um roteiro que eu desenvolvi ao longo de mais de 10 anos dando aula, onde eu pontuo os principais passos que você tem que tomar para poder avaliar uma empresa e construir uma tese blindada de imperfeições. Para entender esse mapeamento, para entender os 7 pilares, queria te convidar a fazer um curso gratuito aqui comigo, que o link está disponível e você vai poder entender quais são os pilares e como avaliar uma empresa, uma introdução bem bacana para a sua jornada. Eu escolhi o setor de varejo de roupas. Qual que é meu racional? A gente sabe que o Covid não está fácil, que tivemos que fechar aí os shoppings mais de uma vez e isso deve de alguma forma ter afetado o setor de varejo de roupas. Então, pegando a amostragem das empresas de capital aberto, eu quero identificar em algumas variáveis chaves como esse setor está enfrentando o Covid, se ele já voltou, se o último trimestre ainda continua desafiador. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma análise quantitativa de alguns indicadores financeiros e entender se, do ponto de vista dos fundamentos, o pior já passou ou se teremos que aguardar um outro trimestre. Bora para a plataforma? Bora lá! Então, estou aqui com a plataforma ligada, sempre naquele lugar que eu prefiro, né? Que é justamente a lâmina dos ativos. Comecei pela velha e boa Renner. Você vai ver no curso gratuito que eu sempre uso a Renner. Ela é um excelente exemplo didático. E nós vamos aqui descendo naquela velha abinha de comparação, aqui embaixo, ó. Então, eu tenho a comparação de ativos. O sistema selecionou para mim Lojas Renner, joia. Marisa, também é bem comparável. Arezzo, também pela característica da forma que ela trabalha, apesar de não ser roupas, ser sapatos, faz sentido a gente comparar. E também a C&A, que inclusive é uma empresa que não está disponível na Bolsa Brasileira há tanto tempo. Então, nós vamos pegar alguns indicadores chaves. O primeiro indicador que realmente poderia ser impactado na pandemia é o indicador de liquidez. A medida de liquidez reflete o seguinte: quantos reais eu tenho disponível no ativo circulante para cada real do passivo circulante. Eu quero entender o quê? Se os meus direitos de curto prazo cobrem as minhas obrigações de curto prazo. Quanto mais eu tenho a receber comparado com o que eu tenho que gastar, maior é a liquidez da empresa. Então, à medida que uma empresa entra em crise e que ela começa a consumir caixa, hipoteticamente falando, a gente poderia observar uma redução gradual da liquidez da companhia, a não ser que ao longo do processo ela tenha feito aí uma nova captação de recursos. Então, o primeiro item é a Lojas Renner. Ela começou o terceiro tri do 19 com 1,50 de liquidez. Então, para cada R$1 que ela tinha no passivo circulante, ela tem R$ 1,49 no ativo circulante. Então, eu estou pegando 1,49 contra 1. É uma cobertura bacana, uma liquidez importante. Aí ela caiu para 1,40, foi para 1,37, voltou para 1,51 e se estabilizou nessa faixa aqui. Nesse interim, inclusive, a Renner fez um aumento, um levantamento de recursos, ela emitiu dívida e manteve, por conseguinte, a sua liquidez organizada. A Marisa começou a jornada no terceiro tri do 19 com 1,31 e no quarto tri do 20 está com 1,22. Então a gente pode ver que ela chegou a subir no quarto tri do 19 para
Vou até tirar o terceiro TRI aqui, ó. Do quarto TRI do 19, ela estava com 1,54 de liquidez, subiu para 1,76, aí depois veio para 1,51 e 1,31. Já levantei uma suspeita. Então eu poderia anotar no meu caderno e me perguntar se Marisa fosse do meu interesse. Será que a Marisa está queimando caixa? Porque olhando aqui pela liquidez, é possível levantar essa hipótese. A CIA saiu no quarto TRI do 19 com 1,71 e veio parar com 1,56. Então, basicamente, tirando a Renner, que renovou a sua liquidez, é percebido que o ano de 2020 foi desafiador porque todas as empresas tiveram uma redução da sua liquidez histórica, mostrando que elas tiveram mais dificuldade em gerar caixa dentro dessa visão preliminar quantitativa. Estamos interpretando só os números que nos interessam. Margem líquida. Agora estamos analisando o que sobrou para cada R$1 vendido pela empresa, o quanto sobrou para o acionista. Então, por exemplo, olha que indicativo bacana. No caso da Renner, eu gosto de tirar, deixa eu passar o coloridinho para lá. No caso da Renner, ela começou o quarto TRI, terminou o quarto TRI do 19 com uma margem líquida de 11 e terminou o quarto TRI do 20 com uma margem líquida de 14. Então, peraí um pouquinho, está tudo piorando, a margem líquida melhorou, tem que tomar cuidado, porque a Renner teve em 2020 alguns resultados não recorrentes, que tem que ser considerados aqui. Marisa estava no negativo e piorou muito a vida dela negativa. Antes, para cada R$100 que ela vendia, ela perdia aqui R$3, agora foi para 20. Então, 20% de perda, né? É a margem líquida da Marisa. Arezzo, a margem líquida caiu de 9,66 para 3,05. E a CIA caiu de 18,39 para menos 4,07. Então, excluindo a Renner, que teve um efeito não recorrente que eu me lembro, excluindo esse evento não recorrente, todas as empresas foram amassadas pelo Covid na linha final do acionista. É por isso que as empresas, inclusive, tiveram uma desvalorização na Bolsa. Falando sobre a rentabilidade, ora pois, se as margens pioraram, a rentabilidade certamente deve ter piorado também. Nesse caso, estamos olhando a rentabilidade na ótica do patrimônio. Então, no final do 19, a Renner rentabilizava o patrimônio a 23, Marisa menos 7, 21 a Arezzo e 35 a CIA. Depois do Covid, tivemos aí, 19% de ROI a Renner, considerando o evento não recorrente, menos 43 de Marisa, apenas 3,60 de Arezzo e menos 6,27 de CIA. Então, até agora, nós podemos entender que o Covid continua amassando os resultados. Então, a nossa expectativa daqui para frente é entender o quão rápido esses resultados poderão melhorar e arbitrar comparando com o preço atual da ação na Bolsa. E o último indicador que o Trademap disponibiliza que vale a gente verificar é a análise de endividamento. Aqui eu pegando a dívida líquida e dividindo pelo EBITDA. Basicamente, eu preciso gerar quantos anos de EBITDA para quitar aquela dívida líquida? Essa é a pergunta. Então, olhando para a Lojas Renner, menos de um ano, assim, menos de um EBITDA é o suficiente para pagar a dívida líquida. No caso da Marisa, como o EBITDA ele implodiu, estamos falando de 164 vezes, Arezzo 0,42 e aqui no caso, como a dívida líquida ela ficou, aqui nós temos que ver o porquê que ficou negativo, eu teria que voltar lá e entender o comportamento da dívida também. Mas basicamente, na parte de endividamento, teríamos que olhar com algum carinho para a CIA só para entender esse número negativo aqui. E no caso da Marisa, assumirmos que realmente ela aparentemente, com base nessa foto, ela vai ter bastante dificuldade em conseguir
liquidar a dívida dela. Então ela vai precisar de aumentar bastante o EBITDA e eventualmente se reestruturar de alguma forma. Então a dica que eu queria passar é essa. Qual que foi a nossa hipótese de hoje? De que o Covid ele prejudicou os negócios do varejo de roupas. Nós escolhemos algumas empresas comparáveis e usamos como amostra para entender o comportamento do setor. Com base nessa amostra, nós olhamos alguns indicadores. Qual foi a nossa conclusão? A liquidez caiu um pouquinho, mas nada preocupante. A margem líquida desmoronou também, tivemos um impacto bem negativo na margem líquida, por conseguinte o ROI e só o endividamento líquido que se manteve, né? Quer dizer, a dívida líquida sobre o EBITDA. Conclusão do nosso estudo, da nossa análise, de que realmente, considerando os indicadores que possuímos, sem olhar para o primeiro trimestre do 21, as empresas ainda estão machucadas pela pandemia. E agora, como sabemos que no primeiro tri do 21 nós tivemos novos lockdowns severos, é capaz do próximo resultado não vir ainda muito satisfatório. A pergunta é, vai ficar assim para sempre? Provavelmente não. Já estamos vendo alguns movimentos de fusão e aquisição, inclusive no setor. Então o próximo passo é você avaliar e entender se o preço está refletindo esses fundamentos, que essa seria a grande percepção para entender se ainda temos uma oportunidade ou não. Se você viu esse vídeo até aqui, chegou até o final, entendeu essa análise, comenta aqui, faz as suas considerações. Ah, professor acha isso. Ah, o professor fala daquilo. Interaja, faça parte, venha para o lado raiz da força. E também, se você gostou da didática, acha que vale a pena compartilhar, coloque esse vídeo em todos os seus grupos e vamos fazer a coisa acontecer. Toda quinta-feira, vídeo novo meu aqui na trilha de análise fundamentalista no canal e sempre estamos buscando inovar e trazer novas reflexões sobre esse maravilhoso universo da análise fundamentalista. Bacana? Então, até semana que vem e um forte abraço do Prof. Giacomo.